Milionário intervém e garante: nunca mais toquem nessa mendiga negra sofrendo. A gala estava em pleno vapor. Luzes brilhavam como estrelas em uma noite sem fim. Lucas Sandoval, um dos homens mais ricos da cidade, flutuava entre os convidados, um sorriso confortável no rosto e um copo de champanhe na mão. No entanto, ao longe, a realidade crua da vida emanava como um grito. O contraste entre o luxo do hotel 5 estrelas e a pobreza ao seu redor nunca o deixava completamente em paz. Mas aquela noite, algo quebraria a bolha que o cercava. Enquanto cirandava pela pista de dança, Lucas ouviu gritos. Um burburinho entre os convidados. Intrigado, ele se afastou da festança opulenta e se aproximou da janela. O que viu o paralisou. Uma mulher negra, seu rosto marcado pela vida nas ruas, estava sendo agredida por um grupo de homens. Eles riam, zombando dela como se a dor fosse uma piada. A cena atingiu Lucas como um sopro de ar gelado. Ele sentiu seu peito apertar, as palavras reverberando em sua mente. Nunca mais toque nesse corpo. Sem pensar, ele interrompeu o fluxo da festa. Forçou o olhar de todos para fora. Aquela mulher é uma pessoa, gritou. O silêncio total tomou conta. Os rostos tornaram-se pálidos. Sussurros começaram a circular. Como você pode ficar parado? Perguntou a um dos homens de terno que estava mais próximo. A resposta foi um olhar de reprovação e desdém. Mas aquilo não o deteria. A mulher, Maria, conhecia a dor, mas também tinha uma força que poucos podiam perceber. Ao encarar Lucas, seus olhos refletiram não apenas sofrimento, mas um convite à empatia. Era como se suas histórias se cruzassem em um momento de revelação. Nunca mais toquem nesse corpo. Lucas repetiu, agora mais resoluto. Os agressores, pegos de surpresa, recuaram. O político corrupto Armando Costa observava da sombra, seu sorriso sombrio transformando-se em raiva. Ele tinha negócios sujos em andamento e a presença do milionário estava arruinando seus planos. Enquanto Lucas se aproximava de Maria, um turbilhão de sentimentos o consumia. Ele lembrava de sua infância, dos olhares críticos que recebia por ser diferente. Ele conhecia a dor do preconceito e agora estava diante de alguém que representava isso e muito mais. Ei, você tá bem? Perguntou, mas a resposta dela era um olhar distante, como se o mundo estivesse em câmera lenta. A gala seguia, mas a atmosfera agora estava carregada. Lucas decidiu que nem poderia ir embora. Ele buscou um propósito maior ali, e a coragem crescia em seu peito. A desaprovação da família ecoava em sua mente. Logo surgiriam aqueles que se oporiam a ele. Mas enquanto ele se preparava para entrar na batalha, um segredo perigoso se escondia nas sombras. Uma história entrelaçada que ligava Maria a Armando de maneira inesperada. As peças do tabuleiro estavam sendo movidas. Enquanto Maria lutava contra sua vulnerabilidade, Lucas deveria decidir: proteger sua nova amiga ou sucumbir às expectativas da família e do seu mundo. O peso da escolha pairava no ar, uma tensão palpável, como um fio prestes a se romper. O que viria a seguir? Ninguém poderia prever como essas vidas se entrelaçariam na luta por justiça. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. A determinação pulsava em suas veias, enquanto os olhares da multidão se cruzavam em um misto de choque e descrença. Ele viu Maria de relance, e algo dentro dele se quebrava. Era mais do que apenas compaixão. Havia uma conexão inexplicável, como se suas vidas tivessem se entrelaçado no instante em que se encontraram. Ele não se importava com os murmúrios ao seu redor, com a desaprovação da elite que agora observava a cena com interesse ardente. Tudo o que ele queria era proteger aquela mulher. Quando olhou para os agressores,
Eles hesitaram, mas logo foram tomados por uma onda de raiva. Foi aí que tudo mudou. Um dos homens, um sujeito corpulento com um olhar maligno, recuou um passo e sacou uma arma. Um berro irrompeu da multidão. "Abaixo isso!" gritou alguém, mas já era tarde demais. O eco da arma disparando cortou o ar como uma lâmina. O som reverberou nas paredes do hotel, e a música na festa cessou instantaneamente. O tiro não havia atingido Maria. O alvo era Lucas. Um instante de estupefação se estendeu como um filme em câmera lenta. Ele sentiu um impacto, uma dor ardente em seu ombro. As pessoas gritaram, correram como se o chão estivesse se desmoronando. Ele se lançou para o lado, em direção a Maria, mas o mundo ao seu redor desmoronava. A cena se tornou um caos absoluto. Maria, com os olhos arregalados, se aproximou, estendendo a mão. "Lucas, você tá bem?" Sua voz tremia, mas havia um calor na sua expressão, um visceral desejo de salvar aquele que acabara de se tornar seu defensor. Mas havia mais no olhar dela. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, Lucas sentiu um fio de dor intensa percorrer seu corpo. "É apenas um ferimento", pensou, mas quando olhou novamente para Maria, ele viu algo diferente. Uma sombra passou por seu rosto. Uma sombra conhecida. Antes que pudesse reagir, Armando Costa apareceu. Um riso cruel dançando lipidamente em seus lábios. Essa foi uma bela peça de teatro, não foi? A cada palavra, seu sorriso se expandia, revelando uma malícia que Lucas nunca imaginou que poderia existir em alguém tão próximo. "Vocês acham que podem mudar o mundo, mas não conhecem as regras. E agora você está à mercê de uma verdade que deseja manter oculta, Maria." A expressão de Maria se transformou. Em vez de medo, havia um fogo ardente em seus olhos. "Você não pode me intimidar, Armando. Essa é a sua última carta?" A raiva dela era palpável, quase elétrica. Lucas ainda se contorcia de dor, mas a intensidade da cena tomou conta dele. Ele finalmente percebeu. Maria não era uma vítima. Ela tinha uma força que poucos poderiam imaginar. Armando, no entanto, estava implacável. "Você não sabe quem eu sou de verdade, Maria. Agora, todos sabemos que você tem uma ligação comigo. Sua vida é uma fraude", disparou ele. Enquanto o silêncio aterrorizante envolvia a sala. E o que mais chocou Lucas naquele momento foi a revelação que se escondeu nas sombras. O emaranhado de seus próprios sentimentos e a realidade que desmoronava ao seu redor começaram a formar um novo tecido de veracidade. Ele ainda não entendia o que significava a frase de Armando, mas seu coração embargava com uma nova dúvida. As revelações eram traiçoeiras, e enquanto Maria encarava Armando, Lucas se sentia preso no centro de um tornado. Ele deveria ajudá-la, mas a dúvida o consumia. A luta por justiça que ele imaginara tinha se transformado em um campo de batalha emocional. Ele olhou para Maria, então para Armando. O que viria a seguir era imprevisível, e ele não poderia mais separar o que era certo do que era seguro. E naquele momento tensionado, com a dor ainda pulsando em seu corpo e angustiosos gritos ao fundo, ele percebeu que o caminho à sua frente não era linear. As peças estavam se movendo, e o próximo movimento poderia ser fatal. O que Lucas decide pode mudar tudo. Lucas se via preso em um redemoinho de emoções. A dor pulsava em seu ombro, mas o verdadeiro peso era a revelação de Armando. Maria estava ali, forte e desafiadora, encarando o homem que a ameaçava, enquanto a sala se... Perguntou Maria, suas palavras carregadas de incredulidade e raiva. Armando deu um passo à frente, sorrindo como um predador. "Você sabe que isso é verdade, Maria. A sua verdadeira identidade é um segredo que pode destruir tudo." O eco da sua voz encheu a sala de silêncio. As pessoas se entreolhavam, murmurando, mas Lucas sentia seu coração disparar. O que Armando significava, ele precisava entender. Antes que alguém pudesse responder, outro tiro ecoou. Dessa vez, não foi só um estrondo. Foi o estalo de vidas prestes a ser mudadas para sempre. O alvo
Armando. A multidão se dividiu, e Lucas o viu ser atingido bem no peito. O desejo de escapar da festa e do caos desapareceu, trocado por um novo tipo de pânico. Ele se arrastou para perto de Maria enquanto olhava surpreso e sem entender o que estava acontecendo. Maria não hesitou. Avançou para Armando, que já estava caído no chão, com a expressão de desdém transformada em dor e surpresa. Você não me conhece de verdade, Armando. Gritou, com lágrimas nos olhos. Você nunca soube quem eu sou. Aquela cena, o homem implacável, agora vulnerável, mudava tudo. As pessoas em volta estavam em choque. Os murmúrios se intensificaram, misturando temor e curiosidade. E então, como se um pano de fundo caísse, uma figura familiar surgiu do nada. Era a mãe de Lucas, Renata, com um olhar grave e trêmulo. Maria. Não. O que você fez? Ela gritou, correndo em direção a eles. Lucas nunca viu a mãe tão assustada. O que está acontecendo aqui? Renata parecia conhecer Maria de um jeito que Lucas nunca imaginou. Ele se sentiu perdido entre as revelações que surgiam. Como sua mãe se relacionava com Maria? O que estava escondido? E no fundo, havia uma conexão muito mais profunda do que ele poderia imaginar. Ela é a minha filha, Renata disparou, fazendo o silêncio se estender como uma lâmina afiada. A sala parecia girar em torno de Lucas. O impacto das palavras foi como uma bomba. Maria, a mulher que ele queria proteger, não era apenas uma estranha. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Suas pernas vacilaram. Uma parte de si mesma se despedaçou ao ouvir aquilo. Os olhares se voltaram para Maria. Agora, a mulher que todos viam como um mero corpo jogado na rua era parte da própria história de Lucas. Você mentiu para mim, ele exclamou. Bom, enquanto se sentava no chão, cercado por confusão e dor. Eu não menti, apenas. Maria hesitou. A urgência de explicar se misturando com a necessidade de enfrentar a verdade. Enquanto ela falava, os gritos da multidão de fundo se tornavam um zumbido distante. Não estou aqui para esconder, Lucas. Eu apenas queria que você estivesse seguro, longe de Armando e de quem realmente somos. O novo contexto girava uma trama colorida de tensão e revelações. O espaço onde eles estavam, tão cheio de glamour, agora parecia uma prisão. Era uma mentira que precisava ser desfeita. Mas a pergunta ainda pairava no ar. O que isso significava para eles? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam suas vidas? Lucas olhou para Maria, depois para sua mãe, sentindo o peso da nova verdade esmagar seu peito. O próximo movimento poderia mudar tudo. A sala, agora cheia de murmúrios e olhares de julgamento, estava prestes a explodir em uma nova onda de consequências. E ele precisava decidir: seguir o caminho que sempre conheceu ou abraçar essa nova realidade. Lucas se sentou no chão, cercado por confusão. As palavras de sua mãe giravam em sua mente como um furacão. Maria, minha irmã. O choque era palpável, mas havia algo mais. O olhar de Maria estava distante, quase como se suas emoções estivessem divididas entre o ódio por Armando e o amor por alguém que ela acreditou. Como você pôde esconder isso de mim? Lucas questionou, a raiva e a dor se misturando em sua voz. Ele não conseguia entender. Cada pedaço daquela verdade era um soco em seu estômago. Maria hesitou, o olhar dela fugindo por um instante. A sala estava em caos. Murmúrios percorriam o ar, misturando curiosidade e medo. O público parecia um espectador silencioso, a tensão quase visível. As expressões variavam entre choque e compaixão, mas a maioria estava acompanhando a cena como se estivesse numa peça de teatro grotesca. Armando, ainda no chão, tentava se levantar, mas estava claramente em desvantagem. Vocês não entendem o que está acontecendo aqui, gritou, com a voz embargada. Maria não é o que vocês pensam. Ela é parte de um esquema que pode acabar com todos vocês. A cada palavra,
A sala suprimia um novo murmúrio de desconfiança e alucinação, como se tudo estivesse dentro de uma bolha prestes a estourar. Maria deu um passo para trás, os olhos ardendo de indignação. Eu não sou parte de nada. Quero um futuro diferente. Mas a emoção em sua voz tremia, e Lucas teve certeza de que havia algo mais. O que Armando dizia ecoava, mesmo que parecesse surreal. Pare de mentir, Armando. A voz de sua mãe ecoou. Lucas podia ver a fúria e o desgosto se entrelaçando no rosto dela. Renata parecia estar à beira de um colapso, mas ainda havia um brilho de determinação em seus olhos. Eu fiz o que precisava para proteger vocês dois. Nunca quis que vocês soubessem a verdade. E se hoje é o dia que eu tenho que revelar, que assim seja. Havia um plano. Maria interrompeu, mas Renata continuou, ignorando-a. A vida que você teve, Lucas, foi uma ilusão. Eu precisei esconder de vocês o passado. O que aconteceu antes de vocês nascerem é mais profundo do que podem imaginar. O coração de Lucas disparou. O que a mãe estava a ponto de revelar seria ainda mais devastador do que a descoberta de que Maria era sua irmã. Então, como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, uma nova figura surgiu no meio da confusão. Um homem de terno escuro que ninguém havia percebido antes, com um sorriso calculista no rosto. Renata, sempre tão protetora, disse ele com um tom de desprezo afiado. Você ainda acha que pode controlar tudo? Não se esqueça que seu passado também me pertence. Com essas palavras, a sala segurou a respiração. Quem era aquele homem? E como ele se relacionava com tudo aquilo? Lucas sentiu um arrepio. Ele olhou para Maria, um misto de confusão e medo no olhar dela. Os ecos das revelações, assim como o próprio Armando, agora foram um plano de dominação? Renata recuou. Seu rosto se contorcendo em reconhecimento, então em horror. O que você está fazendo aqui? Não deveria estar longe. A sala parecia ter se transformado em um campo de batalha emocional, onde cada palavra estava carregada de consequências. Uma tensão crescente envolvia todos, como um aviso de que uma tempestade estava prestes a desabar. Lucas olhou para Maria, seus olhos clamando por respostas. Seria possível que o que quer que começasse ali, todas as mentiras, todos os segredos, estavam emergindo em um único ponto, pressionando todos os envolvidos a tomarem decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. Vocês não sabem de nada, disse o homem misterioso, avançando, como se estivesse prestes a derrubar a última barreira de segredo que cercava suas vidas. A verdade, meus caros, é mais destrutiva do que vocês conseguem imaginar. O aviso ecoou como um trovão, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele precisava saber mais, mesmo que isso significasse arriscar tudo. O que seria essa verdade? O que mais poderia ser revelado? O pânico brotava, mas a resolução também começava a se formar dentro de Lucas. Ele sussurrou para Maria: precisamos descobrir o que isso significa. E apesar da tempestade emocional, ele sabia que o caminho à frente, agora mais do que nunca, seria perigoso. Lucas estava em um turbilhão. As revelações de sua mãe e a presença do homem misterioso tornavam tudo ainda mais confuso. Ele olhou para Maria, cujos olhos agora refletiam raiva e dor. Aquela festa, que começara como uma celebração, havia se transformado em um campo de batalha. E no centro de tudo, uma verdade antiga estava prestes. Seu irmão não é quem você imagina, Lucas. Ele é uma ilusão. A palavra ecoou na sala, como um trovão rugindo em uma noite calma. Lucas congelou. Seu coração pulou no peito. O que você quer dizer com isso? Perguntou, enquanto a confusão se espalhava pela sala como uma praga. A tensão crescia. Armando soltou um riso de deboche, mas parecia fragilizado. Ótimo! Agora é a hora. Eu tô aqui para expor o que todos estão escondendo. Ele se virou para Renata com um olhar desafiador. Você sempre foi boa em esconder segredos, não é, Renata? Mas não desta vez. Ainda não é a hora, Armando. Renata gritou, sua voz tremendo enquanto mostrava uma fragilidade que Lucas nunca havia visto antes. Por favor, você não entende o que está fazendo. E então, como se o tempo tivesse parado,
A realidade se desmantelou ao fazer sentido de tudo. Lucas olhou para Maria e, de repente, tudo se encaixou, como um quebra-cabeça desfeito. Maria, não vá acreditar nele. Você é minha irmã. Você é parte da minha vida, da nossa vida. Mas Maria já estava mais próxima de Armando, mais interessada nas palavras do homem. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim? Sua voz era forte, mas Lucas percebeu um fio de dúvida. Armando, percebendo a fragilidade na determinação de Maria, sorriu. Aí tá. Você é apenas uma... Sua voz tremia, mas havia um calor na sua expressão, um visceral desejo de salvar aquele que acabara de se tornar seu defensor. Mas havia mais no olhar dela. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, Lucas sentiu um fio de dor intensa percorrer seu corpo. É apenas um ferimento, pensou, mas quando olhou novamente para Maria, ele viu algo diferente. Uma sombra passou por seu rosto. Uma sombra conhecida. Antes que pudesse reagir, Armando Costa apareceu. Um riso cruel dançando lipidamente em seus lábios. Essa foi uma bela peça de teatro, não foi? A cada palavra, seu sorriso se expandia, revelando uma malícia que Lucas nunca imaginou que poderia existir em alguém tão próximo. Vocês acham que podem mudar o mundo, mas não conhecem as regras. E agora você está à mercê de uma verdade que deseja manter oculta, Maria. A expressão de Maria se transformou. Em vez de medo, havia um fogo ardente em seus olhos. Você não pode me intimidar, Armando. Essa é a sua última carta? A raiva dela era palpável, quase elétrica. Lucas ainda se contorcia de dor, mas a intensidade da cena tomou conta dele. Ele finalmente percebeu. Maria não era uma vítima. Ela tinha uma força que poucos poderiam imaginar. Armando, no entanto, estava implacável. Você não sabe quem eu sou de verdade, Maria. Agora, todos sabemos que você tem uma ligação comigo. Sua vida é uma fraude, disparou ele. Enquanto o silêncio aterrorizante envolvia a sala. E o que mais chocou Lucas naquele momento foi a revelação que se escondeu nas sombras. O emaranhado de seus próprios sentimentos e a realidade que desmoronava ao seu redor começaram a formar um novo tecido de veracidade. Ele ainda não entendia o que significava a frase de Armando, mas seu coração embargava com uma nova dúvida. As revelações eram traiçoeiras, e enquanto Maria encarava Armando, Lucas se sentia preso no centro de um tornado. Ele deveria ajudá-la, mas a dúvida o consumia. A luta por justiça que ele imaginara tinha se transformado em um campo de batalha emocional. Ele olhou para Maria, então para Armando. O que viria a seguir era imprevisível, e ele não poderia mais separar o que era certo do que era seguro. E naquele momento tensionado, com a dor ainda pulsando em seu corpo e angustiosos gritos ao fundo, ele percebeu que o caminho à sua frente não era linear. As peças estavam se movendo, e o próximo movimento poderia ser fatal. O que Lucas decide pode mudar tudo. Lucas se via preso em um redemoinho de emoções. A dor pulsava em seu ombro, mas o verdadeiro peso era a revelação de Armando. Maria estava ali, forte e desafiadora, encarando o homem que a ameaçava, enquanto a sala se... Perguntou Maria, suas palavras carregadas de incredulidade e raiva. Armando deu um passo à frente, sorrindo como um predador. Você sabe que isso é verdade, Maria.
A sua verdadeira identidade é um segredo que pode destruir tudo. O eco da sua voz encheu a sala de silêncio. As pessoas se entreolhavam, murmurando, mas Lucas sentia seu coração disparar. O que Armando significava, ele precisava entender. Antes que alguém pudesse responder, outro tiro ecoou. Dessa vez, não foi só um estrondo. Foi o estalo de vidas prestes a ser mudadas para sempre. O alvo? Armando. A multidão se dividiu, e Lucas o viu ser atingido bem no peito. O desejo de escapar da festa e do caos desapareceu, trocado por um novo tipo de pânico. Ele se arrastou para perto de Maria, enquanto olhava surpreso e sem entender o que estava acontecendo. O choque percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. Suas pernas vacilaram. Uma parte de si mesma se despedaçou ao ouvir aquilo. Os olhares se voltaram para Maria. Agora, a mulher que todos viam como um mero corpo jogado na rua era parte da própria história de Lucas. "Você mentiu para mim!" ele exclamou. Bom, enquanto se sentava no chão, cercado por confusão e dor. "Eu não menti, apenas." Maria hesitou. A urgência de explicar se misturando com a necessidade de enfrentar a verdade. Enquanto ela falava, os gritos da multidão de fundo se tornavam um zumbido distante. "Não estou aqui para esconder, Lucas. Eu apenas queria que você estivesse seguro, longe de Armando e de quem realmente somos." O novo contexto girava uma trama colorida de tensão e revelações. O espaço onde eles estavam, tão cheio de glamour, agora parecia uma prisão. Era uma mentira que precisava ser desfeita. Mas a pergunta ainda pairava no ar. O que isso significava para eles? E o que mais estava escondido nas sombras que cercavam suas vidas? Lucas olhou para Maria, depois para sua mãe, sentindo o peso da nova verdade esmagar seu peito. O próximo movimento poderia mudar tudo. A sala, agora cheia de murmúrios e olhares de julgamento, estava prestes a explodir em uma nova onda de consequências. E ele precisava decidir: seguir o caminho que sempre conheceu ou abraçar essa nova realidade. Lucas se sentou no chão, cercado por confusão. As palavras de sua mãe giravam em sua mente como um furacão. "Maria, minha irmã." O choque era palpável, mas havia algo mais. O olhar de Maria estava distante, quase como se suas emoções estivessem divididas entre o ódio por Armando e o amor por alguém que ela acreditou. "Como você pôde esconder isso de mim?" Lucas questionou, a raiva e a dor se misturando em sua voz. Ele não conseguia entender. Cada pedaço daquela verdade era um soco em seu estômago. Maria hesitou, o olhar dela fugindo por um instante. A sala estava em caos. Murmúrios percorriam o ar, misturando curiosidade e medo. O público parecia um espectador silencioso, a tensão quase visível. As expressões variavam entre choque e compaixão, mas a maioria estava acompanhando a cena como se estivesse numa peça de teatro grotesca. Armando, ainda no chão, tentava se levantar, mas estava claramente em desvantagem. "Vocês não entendem o que está acontecendo aqui", gritou, com a voz embargada. "Maria não é o que vocês pensam. Ela é parte de um esquema que pode acabar com todos vocês." A cada palavra, a sala suprimia um novo murmúrio de desconfiança e alucinação, como se tudo estivesse dentro de uma bolha prestes a estourar. Maria deu um passo para trás, os olhos ardendo de indignação. "Eu não sou parte de nada. Quero um futuro diferente." Mas a emoção em sua voz tremia, e Lucas teve certeza de que havia algo mais. O que Armando dizia ecoava, mesmo que parecesse surreal. "Pare de mentir, Armando." A voz de sua mãe ecoou. Lucas podia ver a fúria e o desgosto se entrelaçando no rosto dela. Renata parecia estar à beira de um colapso, mas ainda havia um brilho de determinação em seus olhos. "Eu fiz o que precisava para proteger vocês dois. Nunca quis que vocês soubessem a verdade. E se hoje é o dia que eu tenho que revelar, que assim seja." Havia um plano. Maria interrompeu, mas Renata continuou, ignorando-a. "A vida que você teve, Lucas, foi uma ilusão. Eu precisei esconder de vocês o passado."
O que aconteceu antes de vocês nascerem é mais profundo do que podem imaginar. O coração de Lucas disparou. O que a mãe estava a ponto de revelar seria ainda. O que você está fazendo aqui? Não deveria estar longe. A sala parecia ter se transformado em um campo de batalha emocional, Onde cada palavra estava carregada de consequências. uma tensão crescente envolvia todos, como um aviso de que uma tempestade estava prestes a desabar. Lucas olhou para Maria, seus olhos clamando por respostas. Seria possível que o que quer que começasse ali, todas as mentiras, todos os segredos, estavam emergindo em um único ponto, pressionando todos os envolvidos a tomarem decisões que poderiam mudar suas vidas para sempre. Vocês não sabem de nada, disse o homem misterioso, avançando, como se estivesse prestes a derrubar a última barreira de segredo que cercava suas vidas. A verdade, meus caros, é mais destrutiva do que vocês concebem imaginar. O aviso ecoou como um trovão, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele precisava saber mais, mesmo que isso significasse arriscar tudo. O que seria essa verdade? O que mais poderia ser revelado? O pânico brotava, mas a resolução também começava a se formar dentro de Lucas. Ele sussurrou para Maria: "Precisamos descobrir o que isso significa." E apesar da tempestade emocional, ele sabia que o caminho à frente, agora mais do que nunca, seria perigoso. Lucas estava em um turbilhão. As revelações de sua mãe e a presença do homem misterioso tornavam tudo ainda mais confuso. Ele olhou para Maria, cujos olhos agora refletiam raiva e dor. Aquela festa, que começara como uma celebração, havia se transformado em um campo de batalha. E no centro de tudo, uma verdade antiga estava. Seu irmão não é quem você imagina, Lucas. Ele é uma ilusão. A palavra ecoou na sala, como um trovão rugindo em uma noite calma. Lucas congelou. Seu coração pulou no peito. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, enquanto a confusão se espalhava pela sala como uma praga. A tensão crescia. Armando soltou um riso de deboche, mas parecia fragilizado. "Ótimo! Agora é a hora. Eu tô aqui para expor o que todos estão escondendo." Ele se virou para Renata com um olhar desafiador. "Você sempre foi boa em esconder segredos, não é, Renata? Mas não desta vez." "Ainda não é a hora, Armando." Renata gritou, sua voz tremendo enquanto mostrava uma fragilidade que Lucas nunca havia visto antes. "Por favor, você não entende o que está fazendo." E então, como se o tempo tivesse parado, a realidade se desmantelou ao fazer sentido de tudo. Lucas olhou para Maria e, de repente, tudo se encaixou, como um quebra-cabeça desfeito. "Maria, não vá acreditar nele. Você é minha irmã. Você é parte da minha vida, da nossa vida." Mas Maria já estava mais próxima de Armando, mais interessada nas palavras do homem. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre mim?" Sua voz era forte, mas Lucas percebeu um fio de dúvida. Armando, percebendo a fragilidade na determinação de Maria, sorriu. "Aí tá. Você é apenas uma peça nesse jogo. Uma marionete, e seu tempo acabou." Ele levantou a mão e de repente a sala inteira ficou em silêncio. Então o inesperado aconteceu. Um disparo. Não um, mas dois. Uma mulher gritando. E em um lampejo, tudo o que Lucas conhecia desmoronou. O homem misterioso caiu com um tiro no peito, e Maria gritou: "Não." Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele não conseguia compreender. Armando estava caindo, mas quem disparou? O foco se voltou para Renata. Ela segurava uma arma com os olhos arregalados. "Eu não queria que chegássemos a isso, mas você deixou-me sem escolha." A sala estava em caótico silêncio. Murmúrios chorosos por todo o lugar. A realidade tinha se transformado em um pesadelo.
Protegê-los de quê? A merda que você começou. Sofia estava furiosa, mas havia uma verdade feroz em seu olhar. Armando vai tentar te derrubar usando sua ligação com ele. Você tá brincando com fogo. Lucas se lançou para frente, tentando impedir a discussão que já estava pegando fogo. O que está acontecendo, Sofia? Que ligação é essa? Ela se virou para ele, os olhos cheios de determinação. A verdade é que vocês têm um passado que não foi encerrado. Eu tive seguindo os rastros, Lucas. E o que descobri muda tudo. Armando, que ainda estava no chão, aproveitou a confusão. Não acreditem nela. Ela tá tentando confundir vocês. É tudo parte do plano. Mas suas palavras mal ressoaram. A atenção era toda voltada para Sofia agora. O que você descobriu? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Fala logo. Ela respirou fundo e os olhos dela se encheram de lágrimas. Lucas, você tem um irmão gêmeo. É verdade. E é por isso que Armando quer você. Se você não acreditar em mim, o que está em jogo aqui vai ser tudo o que você ama. Um frio percorreu a coluna de Lucas. Um irmão gêmeo. Essa sensação de uma parte dele que ele nunca havia conhecido era assustadora. Como você sabe disso? Eu comentei sobre isso com seu pai há um tempão. Ele me pediu para não contar nada, mas a situação mudou. Armando quer que você, não, que todos nós estejamos em sua linha de mira. Os olhares se cruzaram, e a sala parecia girar. Lucas sentiu como se a lógica tivesse se desfeito. Ele olhou para Maria, que estava sem palavras, com os olhos arregalados. A sensação de ter um irmão gêmeo mudou não apenas sua vida, mas tudo ao seu redor. Uma balança havia se inclinado e as relações entre eles começaram a se romper. Laura agora estava em um canto, e Armando se forçava a se levantar, mas sua fúria era evidente. Essa é uma balela, um truque e um fantasma do passado. Gritou procurando se agarrar às rédeas do controle, enquanto todos se voltavam para Sofia e Lucas. Mas ainda havia algo na expressão de Laura, um lampejo de culpa. E antes que alguém pudesse protestar, ela afirmou: é verdade, eu menti para proteger você, Lucas. Mas agora que a verdade está a caminho, não vai haver como escapar. E naquele instante de revelação, o tempo desacelerou. O chão sob os pés de Lucas parecia desmoronar. Sofria não apenas pela dor de descobrir que poderia ter um irmão, mas pela traição, pelas mentiras que cercavam sua vida inteira. Sofia, tremendo, olhou para Lucas. Você precisa decidir o que fazer. Armando fará o que for preciso para encobrir sua verdadeira ligação. E eles já estão se movendo, Lucas. Há muito mais em jogo do que você pode imaginar. Então, o inesperado aconteceu. Um novo disparo. O eco ressoou enquanto as luzes apagaram. E a sala, que estava em caos, agora mergulhou na escuridão. As vozes se tornaram gritos, e os gritos se transformaram em silêncio. Lucas sentiu uma presença ao seu lado. Desesperado, ele chamou por Maria, mas só ouviu ecoar a própria voz. O que estava prestes a acontecer era impensável. Na penumbra, tudo o que sabia estava prestes a mudar para sempre. E a única pergunta que deixava seu coração em chamas era: o que é que mais posso perder? As vozes estavam altas. O eco de gritos e pânico estava presente. Lucas se viu cercado pela escuridão, o medo apertando seu coração. De repente, a sala inteira parecia estar em uma tempestade de vozes. Mas onde estava Maria? Ele girou, procurando-a, o medo se misturando à confusão. Ele sentia que sua vida inteira estava se desfazendo. Era Beatriz, uma antiga amiga de Lucas que sempre teve um crush por ele. Os olhos de Lucas quase saíram da órbita. A confusão só aumentava. Beatriz, não, você não sabe do que está falando. Ele gritou numa mistura de indignação e incredulidade. Sua mente girava. O que estava acontecendo? Quem mais estava envolvido ali? Eu sei mais do que você imagina, Lucas. Ouvi coisas que deviam estar enterradas. A verdade é muito mais complicada do que você poderia acreditar. Ela olhou novamente para Maria. Ela não é a única, Lucas. E você? Você não é quem pensa que é. O controle em Lucas começou a ruir.
As peças do quebra-cabeça que ele acreditava ter montado estavam se espalhando, se desfazendo. Olhou para Maria, que parecia tão confusa quanto ele. A tensão aumentava a cada segundo, como um fio prestes a romper. Eu vou descobrir a verdade. A decisão retumbava em sua mente, mas estava claro que o caminho não seria fácil. Você não sabe como isso pode acabar. Armando joga com a vida de todos nós. Laura disse, com o rosto cheio de preocupação. Eles estão manipulando tudo. E se não pararmos com isso agora, todos nós seremos peões em um jogo maior do que conseguimos imaginar. Umas luzes piscaram no teto e uma sirene ecoou do lado de fora do hotel. O pânico tomou conta e todos começaram a empurrar-se em direção à saída. Mas antes que pudesse se mover, Lucas sentiu uma pressão no braço e, quando virou-se, viu Tim segurando-o com força. Não vá, isso é uma armadilha. A frustração e anseio de Lucas explodiram. Calma. Para quem você está trabalhando, Tim? O que você sabe que nós não sabemos? Você está cercado, Lucas. Armando, Beatriz, Laura, todos têm segredos que podem destruir você. A urgência em sua voz estava estampada, e Lucas, pela primeira vez, percebeu a verdade agonizante. Nenhum dos laços que pensava serem fortes o eram. Então, o impensável aconteceu. Um homem de terno escuro, aquele que havia permanecido à sombra o tempo todo, avançou e revelou um sorriso frio. Vejo que a festa ficou muito mais interessante. Não havia dúvida, a conexão entre todos era muito mais profunda do que ele tinha imaginado. É hora de encarar a verdade de frente, disse ele, deixando uma onda de arrepios percorrer a coluna de Lucas. Todos têm um papel aqui. Até você, Lucas. O que você estava buscando leva a um destino que ninguém pode escapar. As palavras finais soaram como uma promessa aterrorizante. E naquele instante, todas as certezas se desvaneceram. O que antes era apenas um jogo entre amigos se tornara uma teia de intrigas que dormia sob a superfície. O que realmente significava ser uma família. Quem eram aliados e quem eram inimigos. Lucas sabia que não poderia mais voltar atrás. Ele estava prestes a mergulhar em um abismo de verdades que talvez fosse melhor deixar enterradas. Lucas estava paralisado. As palavras do homem misterioso pulsavam em sua mente, enquanto a tensão no ar era quase palpável. É hora de encarar a verdade de frente. Ele olhou para Maria, que parecia a mesma mistura de confusão e medo que ele sentia. Uma nova onda de gritos ecoou ao fundo, e ele sabia que aquilo iria explodir em caos ainda maior. Então, uma colisão. As portas da sala se abriram com força, e uma mulher apareceu, ofegante, com os cabelos desgrenhados e um olhar terrificado. Era Sofia, antiga amiga. Protegê-los de quê? A merda que você começou. Sofia estava furiosa, mas havia uma verdade feroz em seu olhar. Armando vai tentar te derrubar usando sua ligação com ele. Você tá brincando com fogo. Lucas se lançou para frente, tentando impedir a discussão que já estava pegando fogo. O que está acontecendo, Sofia? Que ligação é essa? Ela se virou para ele, os olhos cheios de determinação. A verdade é que vocês têm um passado que não foi encerrado. Eu tive seguindo os rastros, Lucas. E o que descobri muda tudo. Armando, que ainda estava no chão, aproveitou a confusão. Não acreditem nela. Ela está tentando confundir vocês. É tudo parte do plano. Mas suas palavras mal ressoaram. A atenção era toda voltada para Sofia agora. O que você descobriu? Lucas perguntou, sua voz quase um sussurro. Fala logo. Ela respirou fundo e os olhos dela se encheram de lágrimas. Lucas, você tem um irmão gêmeo. É verdade. E é por isso que Armando quer você. Se você não acreditar em mim, o que está em jogo aqui vai ser tudo o que você ama. Um frio percorreu a coluna de Lucas. Um irmão gêmeo. Essa sensação de uma parte dele que ele nunca havia conhecido era assustadora. Como você sabe disso? Eu comentei sobre isso com seu pai há um tempão. Ele me pediu para não contar nada, mas a situação mudou. Armando quer que você, não, que todos nós estejamos em sua linha de mira. Os olhares se cruzaram, e a sala parecia girar.
Lucas sentiu como se a lógica tivesse se desfeito. Ele olhou para Maria, que estava sem palavras, com os olhos arregalados. A sensação de ter um irmão gêmeo mudou não apenas sua vida, mas tudo ao seu redor. Uma balança havia se inclinado e as relações entre eles começaram a se romper. Laura agora estava em um canto, e Armando se forçava a se levantar, mas sua fúria era evidente. Essa é uma balela, um truque e um fantasma do passado. Gritou, procurando se agarrar às rédeas do controle, enquanto todos se voltavam para Sofia e Lucas. Mas ainda havia algo na expressão de Laura, um lampejo de culpa. E antes que alguém pudesse protestar, ela afirmou: "É verdade, eu menti para proteger você, Lucas. Mas agora que a verdade está a caminho, não vai haver como escapar." E naquele instante de revelação, o tempo desacelerou. O chão sob os pés de Lucas parecia desmoronar. Sofria não apenas pela dor de descobrir que poderia ter um irmão, mas pela traição, pelas mentiras que cercavam sua vida inteira. Sofia, tremendo, olhou para Lucas. "Você precisa decidir o que fazer. Armando fará o que for preciso para encobrir sua verdadeira ligação. E eles já estão se movendo, Lucas. Há muito mais em jogo do que você pode imaginar." Então, o inesperado aconteceu. Um novo disparo. O eco ressoou enquanto as luzes apagaram. E a sala, que estava em caos, agora mergulhou na escuridão. As vozes se tornaram gritos, e os gritos se transformaram em silêncio. Lucas sentiu uma presença ao seu lado. Desesperado, ele chamou por Maria, mas só ouviu ecoar a própria voz. O que estava prestes a acontecer era impensável. Na penumbra, tudo o que sabia estava prestes a mudar para sempre. E a única pergunta que deixava seu coração em chamas era: o que é que mais posso perder? As vozes estavam altas. O eco de gritos e pânico estava presente. Lucas se viu cercado pela escuridão, o medo apertando seu coração. De repente, a sala inteira parecia estar em uma tempestade de vozes. Mas onde estava Maria? Ele girou, procurando-a, o medo se misturando à confusão. Ele sentia que sua vida inteira estava se desfazendo.